E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Miguel do Concurseiro Insistente. E no vídeo de hoje vamos ver o assunto contas, né? Contas que é um assunto aí para você que vai fazer o cargo de técnico de controle interno do concurso de Nova Iguaçu 2025, beleza? Vamos lá. Bom, vamos ver aqui primeiro sobre o passivo, né? O passivo você tem que saber que é a origem dos recursos. Ó, os recursos financeiros de uma empresa podem ter diferentes origens e são classificados conforme a sua fonte. O passivo, que apresenta as obrigações da empresa, tem natureza credora. Tá? Então, ó, passivo, natureza credora, tem isso em mente. Ou seja, aumenta com créditos e diminui com débitos. Eu vou dar exemplo sobre isso aqui, tá bom? Bom, os recursos disponíveis na empresa podem ser divididos em duas categorias principais. Quais são elas? Primeiro, recurso de terceiros, né? São valores obtidos de fontes externas para financiar as atividades da empresa. Podem ser débitos de funcionamento, né, que são obrigações normais da empresa, como pagamentos a fornecedores e tributos, e débitos de financiamento, recursos obtidos por meio de empréstimos ou financiamentos para aquisição de bens ou serviços. Então aí você vê que isso aí é uma origem de recurso, né, pessoal? Quando eu faço ali um empréstimo para comprar alguma coisa, por exemplo, quando eu faço esse empréstimo, meu dinheiro está tendo origem do banco, certo? Então é isso aí. Aí vai criar uma conta de financiamento a pagar. Essa conta de financiamento vai ficar no passivo, porque é uma obrigação da empresa pagar aquele financiamento. Então, a origem do recurso está vindo desse financiamento, beleza? Eu falei aqui, né, que os recursos disponíveis têm duas categorias principais. A primeira são recursos de terceiros e a segunda são recursos próprios, né? São valores que pertencem à própria empresa e podem vir de aportes do proprietário ou sócios, inclui o capital inicial investido e aumentos de capital, né? Quando o próprio sócio injeta dinheiro ali, ou seja, a origem do recurso está sendo o dinheiro do próprio dono da empresa, certo? Aí também fica no passivo, mas fica ali no patrimônio líquido, certo? Diferente dos bancos, quando você pega um empréstimo no banco, fica nas obrigações. Quando vem do próprio dono, fica no patrimônio líquido, beleza? Bom, e evolução da empresa, né? Lucros gerados pela empresa, né, com as operações, podem servir também como origem de recursos para integrar o patrimônio da empresa, certo, pessoal? Bom, segundo Marion, a principal origem de recursos para empresas é o lucro obtido nos negócios. Se a principal origem não for o lucro, quer dizer que a sua empresa não está muito bem, né? Porque ou você está tendo que pedir muito empréstimo, ou os sócios estão tendo que botar do próprio bolso muito dinheiro. Então, o ideal é que a origem dos recursos venha de forma majoritária de lucros da empresa, tá? Bom, fique atento que lucros, reservas e capital formam o capital próprio da empresa, garantindo sua autonomia financeira e sustentabilidade. Bom, vemos o passivo, né? Agora vamos para o ativo, que é a parte esquerda, né, pessoal? Como a gente viu já em aulas anteriores. O ativo representa a aplicação dos recursos, ou seja, o passivo é a origem dos recursos e o ativo vai ser a aplicação desses recursos que vêm do passivo, certo? Bom, ou seja, onde o dinheiro foi investido, ele possui natureza devedora, ó, no passivo era credora, lembra? Aqui no ativo vai ser natureza devedora, o que significa que aumenta com débito e diminui com créditos. Eu vou dar exemplos disso aqui, tá? Vamos lá. Bom, no lado do ativo estão os bens e direitos adquiridos pela empresa, refletindo como os recursos foram utilizados. Isso inclui os bens, né? O que são bens? Como a gente já viu, equipamentos, imóveis, veículos, mercadorias, entre outros. Ou direitos. O que são direitos? Valores que a empresa tem a receber, como vendas a prazo e empréstimos concedidos, né? Se eu vendi algo a prazo, eu tenho o direito de receber aquele dinheiro, certo? No futuro. Bom, agora que compreendemos a diferença entre a origem, né, que é do passivo, e a aplicação desses recursos, né, que é o ativo, é essencial aprofundarmos um conceito fundamental na contabilidade, que são as contas, que é o objetivo da aula de hoje, falar sobre as contas, certo? As contas são indispensáveis para o registro e controle de todas as operações financeiras da empresa. Elas permitem
a contabilidade organizar e interpretar os dados de forma eficiente. Contas. O que são contas? Bom, todas as operações financeiras de uma empresa, como compras, vendas, pagamentos e recebimentos, precisam ser registradas e organizadas pela contabilidade. Para isso, utilizamos as contas, que representam os elementos do patrimônio e os resultados das operações. Bom, segundo um contador muito famoso, que é o Ribeiro, a palavra conta é o nome dado aos componentes patrimoniais e resultados. Por exemplo, se a empresa compra um veículo, o registro será feito na conta veículos. Vamos supor que for um veículo de 30 mil reais. Aí lá no balanço patrimonial, no seu ativo, vai ter a conta veículos 30 mil, certo? Pois representa um bem adquirido. Agora que entendemos o conceito de conta, vamos aprender como elas são classificadas. Vamos lá. Bom, antes de prosseguir, pessoal, peço aqui o seu like no vídeo, sua inscrição no canal, deixa um valeu se puder também, vire membro se puder, porque me estimula a fazer mais vídeos, tá? Então, assim, e se tiver um anúncio aí para você assistir, assim, assiste até o final, tá? Porque se você assistir até o final, você vai me dar mais uns centavinhos a mais e vai me ajudar demais, pessoal. E também, se puder clicar no anúncio também me ajuda mais ainda, tá? Clicar no anúncio, no caso, né? Então é isso, vamos prosseguir agora, vamos lá. Quais são as classificações das contas? As contas contábeis são divididas em dois grandes grupos. Ela pode ser as contas patrimoniais e as contas de resultado. Vamos entender a diferença entre elas, vamos lá. Primeiro, contas patrimoniais representam os bens, direitos e obrigações e o patrimônio líquido da empresa, né? São contas que fazem parte do balanço patrimonial, certo? Elas podem ser divididas entre ativas, né, ou passivas. As ativas representam bens e direitos da empresa, exemplo, caixa, veículos, estoques, e as passivas representam as obrigações e o patrimônio líquido, que fica do lado direito, né? Exemplo, fornecedores, empréstimos bancários e capital social. Importante, dependendo da operação, uma conta pode ser classificada como devedora, quando representa uma aquisição de bens ou direitos, lá no ativo, ou credora, quando representa uma obrigação ou gasto para a empresa, lá no passivo, certo? Contas de resultado. Bom, essas contas não fazem parte do balanço patrimonial, né? Geralmente elas ficam na DRE, certo? Mas registram as variações no patrimônio e ajudam a calcular os resultados do período. Elas são classificadas em despesas e receitas, né? Uma despesa, por exemplo, gasto necessário para obter receitas, como energia elétrica, telefone, né? Material de escritório. Quando você compra alguma coisa assim, é lançada uma despesa, tudo bem? E receitas agora são ganhos obtidos pela empresa, como venda de mercadorias e prestação de serviços, né? Quando você vende alguma coisa, essa conta de vendas de mercadorias não é lançada no balanço patrimonial, tudo bem? É lançada lá no DRE diretamente. Algumas contas podem ser tanto despesas quanto receitas, dependendo da situação. Por exemplo, aqui, juros. Nós temos os juros passivos, né, quando você está pagando juros, ou juros ativos, quando você recebe juros. Aluguéis passivos, quando você paga aluguel, ou aluguéis ativos, quando você está recebendo dinheiro de aluguel. Descontos. Então, os descontos concedidos, que é uma despesa, né, que eu tenho, se eu concedo um desconto, ou descontos obtidos, que é uma receita, né? Por exemplo, se o produto custa R$1.000 e eu paguei 900 por causa de um desconto, eu vou ter uma receita de R$100. Agora que entendemos a classificação das contas, vamos explorar sua natureza e função. Vamos lá. Natureza da conta. Bom, a natureza das contas, para você entender ela, é essencial lembrar que elas podem ser devedoras ou credoras, como já vimos isso, certo? Dependendo de sua função dentro da contabilidade. Vamos lá. Contas de natureza devedora são as contas do ativo, ok? E as contas de despesa também, né? Relembrando, os ativos representam bens e direitos da empresa e a despesa, registro de gastos operacionais da empresa. Contas de natureza credora agora. Quando ela é credora, quando a natureza dela é credora? Contas do passivo, que representam obrigações e patrimônio líquido, e contas de receita,
registros e ganhos obtidos pela empresa. Tome nota, tá? Isso aqui pode ser questão de prova, tá, pessoal? Importante. No ativo, as contas têm natureza devedora, exceto as contas retificadoras que possuem saldo credor. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho um computador que eu comprei há 5 anos atrás. 5 não, 3. Comprei um computador há 3 anos atrás, vamos supor. Só que aí, esse computador, com o passar do tempo, ele vai ter uma depreciação, né? Ele vai perdendo valor de mercado. Então, o meu computador, por ser um bem, né? Lembra? Bens de direitos? Então, no ativo. Por ele ser um bem, o computador ele vai estar no ativo. Mas a depreciação também fica no ativo, ali diminuindo o valor do meu computador com o passar dos anos, né? Então, assim, ela é uma conta retificadora. Por quê? Porque ela fica no ativo, diminuindo ali o valor, retificando, né, o valor do meu computador, que é a depreciação, certo? Então, o ativo, essa conta de depreciação, né, acumulada, ela tem uma natureza credora mesmo estando no ativo, né? Porque ela está diminuindo o meu ativo ali, certo? Bom, no passivo, as contas têm natureza credora, certo? Exceto as retificadoras que possuem saldo devedor. Ou seja, no passivo também pode ocorrer de existir contas retificadoras, certo? Fiquem ligados nisso. O que são contas retificadoras? Eu já deixei isso para vocês aí, ó. São contas que possuem saldo oposto ao do grupo que pertence, né? Como dei o exemplo aqui, computador tem natureza devedora, certo? Agora, a depreciação tem natureza credora, entendeu? Aí ali, botei o checklist para vocês, ó. Contas retificadoras do ativo possuem saldo credor e contas retificadoras do passivo possuem saldo devedor, tá? Não confundam isso. Aí eu deixei aí um esqueminha para vocês verem, um quadro, certo? E aqui uns exemplos, né? A conta retificadora do ativo. Deixei o exemplo de depreciação acumulada, certo? E lá no lado do passivo nós temos o capital a integralizar, né? Que reduz o valor do capital social da empresa, certo? Que é um capital que ainda vai ser integralizado. Então eu não posso contar com ele, portanto eu devo diminuir ele do meu capital social, certo? Bom, vamos lá. Quais são as funções das contas? Você já parou para pensar na função das contas dentro da contabilidade? Embora estejamos acostumados a pagar contas no dia a dia, no contexto contábil, né, elas desempenham um papel essencial no controle do patrimônio e na tomada de decisões, né? Por que são tão importantes? Por quê? Eu trouxe aqui 3 motivos. Primeiro, registro das operações financeiras. Cada transação realizada pela empresa é registrada por meio das contas contábeis, certo? Todas as transações. Segundo, controle do patrimônio. Acompanhamento dos seus bens, direitos, obrigações, receitas e despesas. Fica tudo bem organizado. Terceiro, demonstrações contábeis. A partir das contas, são elaborados relatórios financeiros que mostram a situação atual da empresa, né? Para você ver como é que está ali a saúde financeira da empresa. Resumindo, as contas são a base do processo contábil, garantindo a organização e transparência na gestão financeira da empresa. Bom, agora vamos falar do código e grau da conta, né? Além de classificar e registrar as contas, a contabilidade também utiliza códigos para identificá-las de forma organizada e eficiente. O que é o código da conta? Vou trazer exemplos, tá? É o número atribuído a cada conta dentro do plano de contas da empresa. Esse código facilita o registro contábil, principalmente com o uso de sistemas informatizados. Como funciona a codificação? O código pode variar de acordo com o contador e o porte da empresa também. Pode ser composto por um ou mais algarismos, que representam diferentes níveis hierárquicos da conta. Eu trouxe aqui um exemplo, ó. Aí ele deu aqui o código 1 para o ativo, certo? Aí o 1.1 é o ativo circulante. Aí tem lá, dentro do ativo circulante, 1.1.1, caixa, 1.1.2, banco conta movimento. Aí o número 2, código 2, deu para o passivo, né? Aí tem o passivo circulante, fornecedores e empréstimo a pagar.
Lembrando que isso aqui está bem simplificado para vocês entenderem o que é o código, né? Um balanço patrimonial de uma empresa grande mesmo, isso aqui tem muito mais código, certo, pessoal? Bom, o que é o grau da conta? Refere-se ao nível hierárquico dentro da estrutura contábil. Quanto mais detalhado o código, maior o grau da conta dentro do plano contábil. Por exemplo, aqui, ó, banco conta movimento, né, tem um grau, né, maior do que ativo circulante. Resumindo, a codificação das contas facilita o registro, controle e análise das movimentações financeiras, garantindo maior precisão na contabilidade da empresa, certo? Bom, vamos ver agora sobre o débito e o crédito das contas. A movimentação financeira das contas ocorre por meio de débitos e créditos, tá? Entender essa dinâmica é essencial para a contabilidade. Muita gente se confunde aqui, pessoal. Se liga só, olha só. O que é débito e crédito? Ó, o débito, lado esquerdo da conta, aumenta o saldo das contas de ativo e despesa, tá? Então, por exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui. A conta banco, a conta que é o meu dinheiro no banco, né? Se eu debito a conta banco, quer dizer que está aumentando meu valor do banco, certo? E crédito, lado direito da conta, aumenta o saldo das contas de passivo e receita. Por exemplo aqui, peguei um empréstimo no banco, então vou ter a conta empréstimos a pagar. Vai ser uma obrigação, então vai ficar no passivo, certo? Então, quando eu colocar a conta no meu passivo, eu vou estar aumentando a minha obrigação, ou seja, eu vou estar dando um crédito na conta empréstimos a pagar, porque fica no passivo, certo? Vamos supor que eu paguei meu empréstimo todo, que tem de uma vez só. Então, eu vou debitar a conta banco movimento. Não, peraí. Vamos supor que eu paguei o empréstimo que eu contratei, que tem ele todo. Então, lá nas minhas obrigações, eu vou debitar, né, empréstimos a pagar. Por quê? Porque eu vou estar diminuindo no passivo. Então, ó, grave o seguinte. No ativo, para aumentar é débito, para eu diminuir é crédito. No passivo, para eu aumentar é crédito, para eu baixar é débito, certo? E também grave que débito é despesa, tá? E crédito é receita, tá bom? Vou dar aqui um exemplo prático, tá bom? Olha só, regra básica de movimentação. Ativo e despesa, aumenta com débito e diminui com crédito. Passivo e receita, aumenta com crédito e diminui com débito. Exemplo prático. Quando a empresa compra um veículo à vista, a conta veículos, que fica no ativo, aumenta e será debitada. Tudo bem? Mas vamos supor que eu comprei com dinheiro à vista, assim, com dinheiro. Então, a minha conta caixa, que também fica no ativo, ela vai ser o quê? Creditada. Então, eu credito a conta caixa e debito a conta veículos. Você viu como é que funcionou? Mais um exemplo aqui, ó. Se a empresa recebe um empréstimo bancário, a conta empréstimo a pagar no passivo aumenta, ó. No passivo aumenta. Só que toda vez que aumenta alguma coisa no passivo, eu também tenho que aumentar no ativo ou ter uma contrapartida no passivo, né? Por exemplo aqui, ó, vamos lá. Veículos. Veículos, eu aumentei meu ativo, mas a contrapartida é que eu abaixei o meu caixa no mesmo valor, ou seja, ficou equilibrado. Agora aqui, nesse exemplo aqui, recebi um empréstimo bancário, eu vou aumentar no meu passivo, certo? O valor de 10 mil, vamos supor. Então eu vou creditar no meu passivo, certo? Empréstimos a pagar. Mas para compensar, eu vou aumentar no meu ativo também a conta caixa. Por quê? Porque eu vou receber o dinheiro, né, do meu empréstimo e vou ter aquele dinheiro em mãos. Ou seja, eu vou aumentar 10 mil no meu passivo, empréstimos a pagar, aí eu vou fazer o quê para aumentar no passivo? Eu vou creditar. Aí eu vou debitar no meu ativo o quê? Caixa, porque eu vou receber aquele dinheiro lá do empréstimo. Então, para todo débito tem um crédito, para todo crédito tem um débito, tá? Sempre tem esse equilíbrio aí, tá bom? Não esqueçam isso. Bom, agora vamos resolver questões, tá? Mas antes de resolver a questão, é o seguinte, pessoal, eu apresento aqui para vocês o meu plano de estudos, tá? O que é esse plano de estudos? É o plano que eu fiz, tá? Com base em todo o conteúdo programático do edital, certo? Para esse cargo de técnico do controle externo de Nova Iguaçu, de 2025, tá? Então, o que esse plano vai fazer? Você vai estudar de forma organizada,
você vai ter videoaulas do YouTube por tema que eu organizei ali para todos os tópicos do edital, né? Dos conhecimentos do cargo e conhecimentos básicos também, tá? Eu fiz também simulados da área da contabilidade, né? Que é a área que eu conheço mais, para você resolver, tá? E também vou indicar um site para vocês poderem achar simulados de outras áreas. Assim, é para você não estudar de forma aleatória, tá? Pra você ter um norte ali, você saber o que estudar, tá? Se você está perdido, me procure lá no WhatsApp, meu número vai estar aí no comentário fixado, tá bom? Aí a gente conversa melhor, tá bom? Vamos agora lá resolver questões, vamos lá. Questão 1. Sobre a origem dos recursos financeiros de uma empresa. É correto afirmar que... Dá um pause no vídeo e tente responder, beleza? Que agora eu vou dar a resposta, vamos lá. C. Vamos lá, olha só. A principal origem dos recursos para a empresa geralmente é o lucro obtido nas atividades, conforme eu disse para vocês, né? Essa deve ser a principal origem, né? O que diz a letra A, por exemplo? Os recursos próprios são provenientes exclusivamente do capital inicial dos sócios. Não, pessoal. Não é exclusivamente. Há outras maneiras, tá, de ter recursos próprios. 2. Sobre a aplicação dos recursos financeiros numa empresa, assinale a alternativa correta. Dê um pause no vídeo e vamos lá. B. O ativo representa onde a empresa aplicou os recursos disponíveis. Lembra disso? Ó? Ativo é onde eu apliquei o recurso. E passivo é a origem do recurso, né? Então B é o gabarito, certo? Para a letra A aí, ó. Os recursos aplicados no ativo sempre possuem natureza credora. Não, como eu disse antes, né? Nós temos o quê? As contas retificadoras, né? Que tem a natureza contrária, certo? Lembra do exemplo da amortização? Então, depreciação, melhor dizendo, depreciação. Então, é o caso que inverte a natureza, né? Questão 3. De acordo com a contabilidade, as contas podem ser classificadas em... Dê um pause no vídeo, vamos lá. Contas patrimoniais e contas de resultado. Contas patrimoniais são aquelas contas que estão no balanço patrimonial, né? E as contas de resultado são as contas de receita e despesa, né, pessoal? Questão 4. Bom, o nome dessas bancas que aparece aí entre parênteses, tá? É uma questão que é o perfil da banca, tá? Mas assim, que pode ser cobrado em qualquer tipo de concurso, tá bom, pessoal? Vamos lá. Sobre a natureza das contas, assinale a alternativa correta. Dá um pause no vídeo e vamos lá. Contas retificadoras possuem saldo contrário ao grupo a que pertencem, certo? Conforme eu dei o exemplo lá do capital inicial a integralizar no passivo e a depreciação no ativo, que são contas retificadoras, né, que possuem um saldo, a natureza, né, melhor dizendo, a natureza, né, contrária, né. Bom, olha aqui que a letra A fala. Contas do ativo e de despesa possuem natureza credora. Não, na verdade não, né. Isso aí é contas do ativo e receita, né. Aí ele trocou aí para confundir vocês, certo? Então, ó, fiquem ligados porque concurso tem muito isso, né? Começa certo, mas termina errado. Então, ó, fiquem ligados. Questão 5. Com relação ao débito e crédito das contas contábeis, marque a alternativa correta. Dá um pause no vídeo, vamos lá. Letra E, né? Contas do passivo aumenta com crédito e diminui com débito, conforme a gente viu, né? Vamos ver que a letra C fala, ó. Contas de despesa possuem saldo credor e aumenta com crédito. Não, exatamente o contrário, né? Contas de despesa possuem saldo devedor, né, gente? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Só pra gente fixar aqui, né? Esse aqui é meu plano de estudos. Caso seja do seu interesse, te aguardo lá no WhatsApp ou aqui no comentário fixado aqui do vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixe o like no vídeo, inscrição no canal e até a próxima. Valeu!